Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para uma live, né? Vamos falar hoje sobre os segredos e as mentiras nos relacionamentos, tá? Então sejam bem-vindos. Quem assistir agora, quem vir assistir depois, eu vou tentar fixar aqui o tema da live, tá? Para que a gente tenha acesso. Segredos e mentiras nos relacionamentos. Vamos ver se a gente consegue desta vez. Cá. Não consegui, eu queria fixar. Bom, não tem problema, a gente não consegue fixar. É uma briga velha. Oi, Dani. Oi, miga. Então, é uma velha briga aqui minha, né? Justamente para conseguir fixar, não consegui. Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre os segredos e as mentiras nos relacionamentos, né? Quais são as consequências, o que acontece com as pessoas. Ai, que linda, falando que vai conseguir assistir hoje. Legal, fico feliz. Então, o que acontece com as pessoas dentro dos relacionamentos em que existem segredos, existem mentiras, né? Então, muitas vezes, só para começar falando para vocês que é uma consequência complicada isso, porque se existem segredos dentro dos relacionamentos e os pais escondem dos filhos, os filhos certamente vão responder a esses segredos, porque isso gera uma pressão no sistema familiar. Então vamos imaginar que a minha bisavó, a minha avó teve um aborto, vamos imaginar, né? E eu agora em uma segunda ou terceira geração não sei desse aborto que ela sofreu. Mas isso virou um tabu, né? Isso virou um segredo de família e ninguém comenta sobre isso. Ou seja, esta pessoa, né, este aborto, esta criança, ela foi excluída deste sistema. Alguém em uma próxima geração ou na mesma geração vai responder por isso. Ou às vezes a pessoa não consegue engravidar, às vezes a pessoa também aborta. Então é como se existisse existe uma lealdade àquela criança que foi perdida, né? Então, por isso que é importante a gente não deixar as coisas no esquecimento, né? Você falar, não deixar as coisas escondidas, porque tudo que a gente esconde, uma hora vem à tona. E como que isso vem à tona, esses segredos? Justamente, como eu estou falando para vocês, por meio de alguém naquela geração ou em outra geração, responder como se ela tivesse um sintoma que mostrasse aquela pessoa que foi excluída desse sistema, que não foi lembrada, que não foi vista, aquela situação que se manteve em segredo. Pode ser um aborto, pode ser um assassinato, né? Pode ser uma morte prematura, uma pessoa do meu sistema familiar, por exemplo, matou alguém. Isso virou um segredo, né? Dentro da minha família. Eu venho em uma segunda ou terceira geração, eu não sei disso. Mas, por conta dessa memória coletiva que existe dentro dos sistemas familiares, alguém vai ter algum sintoma que lembre isso, que traga isso à tona. Não precisa ser justamente o evento, mas os sintomas que a pessoa vai ter é como se ela trouxesse aquilo de volta para o sistema para incluir aquela pessoa, incluir aquela situação no sistema familiar. Tá? Então, por isso que é complicado essa questão, né, dos segredos, essa questão das mentiras, né? E aí, quando a gente fala das mentiras, eu acho importante aqui comentar sobre a alienação parental. Quantas mães, quantos pais, né, após a separação, eles excluem o pai ou excluem a mãe, né, tentam fazer isso com a criança e não querem que a criança fale do pai ou fale da mãe. Isso vai por toda uma vida, né? A pessoa fica naquela condição de esconder, né, que ela tem um pai, ela tem que fingir que não tem um pai ou que não tem uma mãe.
E isso é uma mentira, né? Porque a pessoa tem um pai, tem uma mãe, ninguém nasce, né, na areia de repente. Isso não acontece, não existe. Então nós temos pessoas que devem ser incluídas, sim, e lembradas, né? Porque o pai ou a mãe que gerou aquela criança, mesmo que você não viva mais com ele ou com ela, deve sim ser lembrado, deve sim ser honrado, né? Porque por mais que você não goste daquela pessoa, de algum modo ela trouxe para sua vida em algum momento coisas boas, né? Que ficaram, tá? Não são só coisas ruins. E isso são coisas da vida, né? A gente consegue perceber que não adianta a gente querer aí que só aconteça coisas boas. Gente, existe as sombras e existe a luz. Para a gente saber que existe luz, é preciso conhecer a sombra, né? Então, são as dualidades da vida que são naturais, né, da vida. Então, algumas coisas, alguns exemplos de situações traumáticas, né, que nós às vezes escondemos, deixamos de lado, porque isso traz de volta a dor, né? É importante também dizer que essas coisas que nos causaram dor, nos causaram traumas, né, situações difíceis, é bom que a gente consiga contar para nós mesmos, ainda que doa, porque quando você traz para você mesmo, você consegue de alguma forma diluir isso, tá? Então é importante que a gente consiga seguir aí alguns passos para que isso não vire um segredo terrível, né? Porque segredos todos nós trazemos, né? A gente, em função de proteger a família, né? Em função de deixar as coisas, de evitar conflitos, a gente às vezes mente, né? Às vezes a gente tem um segredo, mas é bom que nós saibamos que isso tem consequências, tá? Então, assim, pense e lembre da sua família, como é a sua família, né? Como funciona o sistema da sua família. É um sistema aberto ou é um sistema fechado? Como é isso? Quando a gente serve a família, é muito complicado isso. Quando você vive somente para a família, eu vou arrumar um marido que agrade a minha família, eu vou seguir a profissão que os meus pais, os meus avós seguiram, de médico, de advogado, de mecânico, eu tenho que seguir ali um padrão, uma crença. E isso não é bom, porque você fica vinculado. Nós já naturalmente, né, pelo sistema aí transgeracional, que é essa memória coletiva do sistema familiar, naturalmente nós já temos aí regras, a gente já cumpre aí crenças, né? A gente já segue aí o comportamento dos nossos ancestrais, mesmo que a gente não queira, de algum modo, a gente já segue. Então, muitas vezes a profissão de alguém é aquela que você também vai seguir. E não é a que você gostaria. Esse é o sistema fechado, né? Em que você não tem liberdade de escolha, né? Você não tem liberdade de tomar suas próprias decisões, porque você está vinculado a esse sistema. Tudo que você for fazer, né, quase tudo, está justamente vinculado a esse sistema familiar. Então é prestar atenção até onde eu vivo querendo agradar a minha família, porque senão você não tem vida própria, você não tem autonomia. Por esse vínculo você vai seguir aquelas regras implícitas, né, dentro do seu sistema familiar, em que a sua família, em algum momento da história, ditou aquelas regras, tá? Então é bom a gente saber que existe aí nas famílias o sistema fechado e o sistema aberto. O sistema aberto é o contrário, né? Você é livre, você tem os vínculos familiares, mas você também é livre, faz o que quer, resolveu casar com uma pessoa que a família não gosta, casa, tá? E é importante que eu diga isso, gente, porque existem pessoas que morrem amarguradas, né? Elas passam uma vida inteira ali amarguradas, dizendo: ah, porque eu não casei com tal pessoa, porque a minha família não permitiu, ah, porque eu não segui tal profissão, porque a minha família não permitiu. E ali eles seguem uma lealdade, né? E isso só traz angústia, né? E isso só traz amargura. E aí você lá com seus 90 anos, já quase na hora de ir, você vai olhar para você cheio de amarguras e pensar: eu fui infeliz, né? Porque a minha família me fez
tomar decisões, fazer escolhas que não me agradam. Na verdade, a gente é livre. Nós somos livres, tá? Então, assim, somos livres, só que nós nos prendemos muitas vezes justamente a essas lealdades, né? E quando a gente quebra essas amarras, você consegue sair dessa amargura, né? Porque é muito triste pessoas que se escondem às vezes, né, atrás desses vínculos invisíveis, né, familiares, para dizer eu fui infeliz porque a minha família me fez infeliz. E isso não é verdade, ninguém te amarrou. Claro que existe aí regras invisíveis que a gente segue sim, coisas que você às vezes olha para o passado e fala, nossa, mas por que eu fiz tudo isso, né? Existem sim vínculos invisíveis, existe aí uma simbiose, né, com o nosso pai, com nossa mãe. E é importante que eu diga para vocês que esses segredos, essas mentiras mantidas dentro de um sistema familiar, como isso pertence às vezes vai para a próxima geração ou na mesma geração, isso fica dentro do nosso inconsciente e aí nós podemos dizer que os pais, por meio do inconsciente, ele transfere, né? O filho herda do inconsciente dos pais essas mentiras, esses segredos, e isso vai de geração para geração. Se não acontece na atual, numa futura geração, isso vai vir à tona, como eu já disse, por meio de sintomas, por meio de doenças, né? Que a gente não sabe como funciona, mas eu tenho para dizer para vocês que justamente por meio do sistema familiar, que a gente fala que existe uma memória coletiva, e que esses registros existem, é como se fosse a nuvem. A gente não guarda arquivos na nuvem? Sim. A gente vê a nuvem? Não, a gente não vê a nuvem. Só que a nuvem existe. Se você estiver em Nova York, em qualquer lugar do mundo, você acessa essas informações, esses arquivos, né, ali arquivados, guardados na nuvem. Assim é o nosso sistema familiar, tá? São essas memórias do nosso sistema familiar. Então, oi, acho que voltei. Alguém dá sinal para ver se eu caí, gente, que eu não estou conseguindo saber se eu estou ao vivo ainda ou se eu caí. Oi, alguém me ajuda. Tudo bem, parece que eu estou aqui, não caí. Então vamos lá, eu estava falando justamente dos sintomas, né? Por meio de uma doença, por meio de alguma situação. Ai, que bom, que bom. Valeu, obrigada. Por meio de uma situação, né, que foi silenciada no passado, a gente vem em outra geração e com certeza nós traremos aí sintomas, né, doenças, alergias, doenças autoimunes. São muitas as questões que surgem em nós, né, por conta de segredos, por conta de... Obrigada, Si. Por conta de segredos, por conta de mentiras, né? Eu estava falando da alienação parental, que é uma coisa assim, muito, muito comum hoje, né? De pais, mães, os pais se separam e aí pronto, vira aquela guerra, né? Aquele conflito e a criança ali no meio. A mãe ou o pai normalmente é a mãe, tá, gente? Acontece muito, porque a gente, como advogada, tem aqui a Dani também. Os dois são maléficos para os filhos, né? Mas as mães têm aí uma certa dose, às vezes, de um ciúmes, né? Alguma coisa assim. E normalmente não querem que o filho veja o pai, não querem que ele chame este homem de pai, né? E quantas pessoas, é bom que eu diga também, quantas pessoas dão os filhos para adoção, né? Falando de adoção, já eu vou dar continuidade, para a adoção, sem antes verificar, né, se o pai queria aquela criança, se os avós queriam aquela criança. Não é que sejamos contra a adoção, mas é importante que a pessoa fique no núcleo familiar, né? É importante que ela fique ali dentro do sistema familiar. Porém, se essa pessoa foi adotada, não teve jeito, foi adotada, né, por outra família, outro sistema familiar, é importante que se diga que essa pessoa pertence aos dois sistemas familiares, tá? Ao de origem, ao biológico, e ela pertence também àquele que a adotou, tá? Então, e é importante também que se diga que é necessário contar
para a pessoa que é adotada, é necessário contar, gente. Por quê? Esse segredo, né, da adoção, de que a pessoa é adotada, ou outras situações, eu estou dando aqui o exemplo da adoção. Esse segredo, ele fica, eu costumo dar um exemplo de uma bola, quando você está numa piscina cheia d'água, com uma bola cheia. Segura essa bola, tenta segurar e manter essa bola cheia embaixo d'água. Você segura e toda a tua força está ali segurando aquela bola para permanecer embaixo d'água. Isso é o segredo. Toda a tua energia, toda a tua força, toda a tua vitalidade está ali tentando manter aquele segredo, que seria aqui, fazendo uma analogia com a bola, segurando esta bola embaixo d'água. Você não olha para mais nada, você não dá conta do que está acontecendo aqui ao seu redor, está toda ali a tua energia, está toda ali a tua força vital. Isso é o segredo, num exemplo de uma pessoa que é adotada, tá? Ela sabe que tem algo errado com ela sabe que tem alguma coisa sendo escondida dela, e ali ela paralisa e ela não vai olhar para frente, né? É como se ela paralisasse. Ela sabe, ela vai ter certamente sentimentos, emoções, ela vai ter medo, ela vai ter tristeza, ela vai sentir solidão, ela vai se sentir só, porque ela sabe que ela não está 100% ali, né? Ela sabe que aqueles pais, aquela família, por mais que acolha, ela sente no coração dela que tem alguma coisa no ar, né? Então é por isso que é importante dizer para vocês que a gente tem que, para manter a confiança, para ter uma vida fluida, para você conseguir seguir adiante sem levar pesos conscientes ou inconscientes, sem ter essa carga emocional. Vocês imaginem como é estressante manter segredos. É muito estressante. É tão tanto que pessoas que mantêm duas famílias, né? A gente tem histórico, né, normalmente homens que mantêm duas famílias, e ele tem aqui, né, uma mulher e dois filhos em outra cidade, né, em outro estado, ele tem uma mulher, né, e sei lá, um filho, dois filhos. Você calcula o esforço, o estresse que essa pessoa sofre, com medo de que uma família descubra a outra. É um estresse muito grande. Estas pessoas, normalmente, elas morrem do coração, tá? Por pesquisas feitas. Por quê? O estresse é tão grande que ela não suporta, ela vai infartar, né? Não é o caso seu não, viu, Si? Coitada da Simone, tá aqui assistindo a gente, nós fazendo uma brincadeira aqui com você, Si. Mas isso é muito pesado, gente. Essa questão dos segredos, essa questão das mentiras, né? E sem falar, gente, que relacionamentos baseados em mentira é complicado, né? A confiança, né, é o cerne aí justamente de um relacionamento saudável, é a confiança, né? Porque a gente confia no outro, conta as coisas, né? E às vezes as mentiras elas começam devagar, né? Aí vai fazer compras e esconde um pouquinho, né? Depois tem a outra situação que a pessoa mente, ela vai acostumando a mentir porque ela nem sabe, ela só imagina que o marido vai brigar ou a esposa vai brigar, que não vai compactuar com aquilo. E daí essas mentiras elas vão crescendo cada dia mais. Chega uma hora que essa relação ela já não dá mais certo. E a pessoa não consegue entender o porquê. Mentira, né? Por quê? Mentiu, o marido mentiu. E isso, como eu comecei dizendo aqui, isso vai aí certamente ter um desfecho nesta mesma geração ou nas outras, né? Na próxima geração. Porque isso faz parte de um consciente coletivo, né? Desta família, deste sistema familiar. Então, isso fica constando ali e as próximas, ou a própria geração, né, atual, vai certamente responder por isso.
né? Vai existir alguma coisa aí para trazer de volta, né, essa situação. É como se lembrasse. Nada fica no esquecimento, gente. Se você começar a guardar sujeira debaixo do tapete, imagina, vamos imaginar. Todo dia você põe lá um pouco de sujeira, passa, põe ali migalhas de pão, passa, joga umas pedrinhas, passa, joga um pó, vai deixando, vai deixando. O que vai acontecer uma hora, gente? Você vai tropeçar, né? Você vai tropeçar nesse tapete. Uma hora isso vai sair, isso vai aparecer, tá? Então é por isso que a gente fala, cuidado com as mentiras, cuidado com os segredos, né? Porque as exclusões, elas voltam como sintoma para outras pessoas. Tá travando? Deixa eu verificar. Tá, então acho que já foi, já deu. A gente está falando aqui desses segredos, né? Então, o que são segredos, né? Eu já disse aqui, eu vou dizer de novo. Por exemplo, crianças que são adotadas, os pais não contam que ela é adotada. Mortes prematuras que aconteceu ali naquela família. Aborto, tá? Então, a mãe sofreu um aborto e aí ela tem mais 5 filhos. Nenhum dos filhos sabe que essa mãe teve aborto, né? Às vezes o próprio casal não fala sobre o aborto. Eles vão deixando isso escondido deles mesmos. Por N razões, não interessa. Eles vão deixando aquilo debaixo do tapete, tá? Então, esta geração, essa pessoa, como ela foi excluída desse sistema, esse aborto, porque ele pertence ao sistema familiar desde a concepção, engravidou com 1 mês, 2 meses, 3 meses, perdeu, né? Seja aí um aborto espontâneo ou um aborto provocado, não importa. Esta pessoinha já faz parte deste sistema. E aí é escondido, né? Fica ali aquele segredo de que houve um aborto, né? E aí os 5 filhos que essa pessoa teve crescem sem saber que tem um irmão que não nasceu, mas tem. Ele faz parte desse sistema. Ele foi excluído. Alguém vai trazer de volta esta memória dessa criança que foi excluída por esse sistema. É importante que os pais conversem sobre esta criança. É importante que os filhos saibam desta criança, quando os pais têm consciência e sabem que houve um aborto, que as pessoas saibam, tá? Isso é importante, porque não pode deixar escondido, tá? Então, se você deixa escondido, corre o risco, como eu já disse, as consequências virão em algum membro deste sistema familiar, por meio de uma doença autoimune, ou qualquer que seja a doença, sabe? Uma alergia. Nas constelações a gente vê muito isso. O que está acontecendo com a pessoa? Tem uma alergia crônica, vamos constelar. Na constelação, a gente vê, descobre o que foi que aconteceu? Um aborto. Então, em lealdade a esta pessoinha que foi excluída desse sistema, que foi esquecida, né, entre aspas, foi esquecida, vem alguém com algum sintoma, às vezes uma alergia, às vezes uma doença autoimune, às vezes a pessoa não consegue ter filhos, ela não consegue engravidar, ela não consegue ter bons relacionamentos, porque fica represado. É como se fosse uma força contrária no sistema. Fica represado, tá? Isso, gente, eu tô falando de psique. Quando a gente fala do sistema familiar, tudo isso dá para vocês entender o que é isso por meio da nossa psique. As coisas estão ali, no nosso inconsciente. A gente não sabe, mas elas estão. Então, elas trarão para nós aí uma somatização. Vamos dizer, como eu dei o exemplo aqui da alergia. Vai somatizar, né? O seu corpo vai, de algum modo, trazer isso para o externo, tá? Esse segredo. Temos aqui uma pergunta. Aquilo que não é revelado pode ser transmitido entre gerações? Com certeza, com certeza. É justamente o que eu estou falando aqui. Desta geração, vamos dar um exemplo aqui. Eu mantenho um segredo, não conto para ninguém. Eu tive um aborto. Eu tive um aborto, não conto para ninguém esse aborto. Ele fica escondido.
minha filha não tem nenhum problema, mas a minha neta pode ter. É a outra geração. A minha bisneta pode ter consequências desse segredo que eu mantive, tá? Então, que não venha nesta geração, que não aconteça nada com essa geração correspondente a este segredo. A outra geração, certamente algum membro vai trazer isso à tona. E o problema é, a gente não sabe como resolver, porque a gente nem sabe que ele existe, isso é um segredo. A gente vê nas constelações. É por isso que quando a gente fala de terapias convencionais, elas não vão conseguir trazer isso à tona. Porque na constelação, ela trabalha com os sistemas. Então, ela trabalha com o campo morfogenético e ali o que está no seu inconsciente, por meio dos representantes que vão representar você, o seu sistema familiar, a sua psique, a sua questão, esses representantes, por conta dessas informações que eu disse para vocês que existe como se fosse uma nuvem, né? A nuvem onde a gente guarda os arquivos. Essas informações estão disponibilizadas ali e essas pessoas que representam o meu sistema, a minha questão, vão demonstrar isso. É como se eu estivesse assistindo, como se eu estivesse vendo a minha vida de fora, a constelação. Então as pessoas estão ali representando o meu sistema, a Dani que está aqui, algumas pessoas que estão aqui conhecem, né, a constelação, outras não, né, acho que a Simone não conhece. Então, o que acontece ali? As pessoas vão representar o meu sistema ou bonecos. A gente também faz com bonecos, a gente faz com âncoras, né? E aí o que acontece? Vai mostrar ali, por meio da representação, onde é que está a questão. E normalmente, quando tem segredos, como que eu estou falando aqui, essa questão de aborto, né, assassinatos, tudo que tem num sistema que foi guardado, que ninguém disse, ninguém falou, que ficou não dito, vai aparecer na constelação que trabalha por meio das gerações, né? Que a gente fala que é transgeracional, tá? Então, temos aqui outra pergunta. Relacionamento entre amigos, profissional também funciona da mesma forma? Olha, entre amigos não, porque eles não são do mesmo sistema familiar. Dentro de uma empresa, isso funciona porque dentro de uma empresa existe sistema. Onde existe sistema e dentro desse sistema existam segredos, existam mentiras, isso vai vir à tona por meio de um outro funcionário. Vamos dar um exemplo aqui, a Júlia perguntou isso. Vamos dar um exemplo de uma empresa. Uma empresa exclui o fundador dela. É uma pessoa não bem-vinda, uma pessoa não bem vista. Ela exclui aquele fundador. Aí vem ali os novos donos, excluem totalmente da memória desta empresa o fundador. Excluem um diretor, excluem um funcionário, porque não foi um bom funcionário, né? O fato da pessoa não ter sido bom funcionário, do gestor não ter sido um bom gestor, da pessoa que criou essa empresa não ser uma boa pessoa, isso não significa que nós devamos excluí-la. Ela teve o seu papel ali dentro. Então, e aí essa questão de você esconder quem foi o fundador, que houve um diretor, que houve um funcionário ali, essa questão ela vai atrapalhar a fluidez deste sistema, que aqui nós estamos falando de um sistema empresarial, né? Foi a pergunta da Júlia, então a gente está respondendo aqui que dentro das empresas existe sim essa questão também, porque ali existe sistema. Entre os amigos não, porque os amigos não são do mesmo sistema, tá? Mas assim, na convivência a gente adquire muita coisa do outro, né? Na convivência a gente consegue captar muitas coisas do outro. Inclusive, nas relações, existe aí a questão do vínculo, né? Em que você tem uma vinculação que a gente fala que esqueci o nome agora. Que você consegue justamente
ser igual ao outro, ser atraído pelo outro, né? Uma sintonia, né? A gente consegue uma sintonia com o outro. Nós estamos na mesma sintonia, a gente vai se encontrar porque estamos na mesma sintonia. Na medida em que eu saio daquela sintonia, eu me afasto daquele relacionamento. Isso também acontece no casamento, né? Tem outra pergunta aqui. Um casamento pode não ir para frente por conta de um segredo familiar em que o cônjuge não tenha conhecimento? Sim, sim. Às vezes, a mulher vem de uma outra relação, ela não conta que vem de uma outra relação. Ou o homem vem de outra relação, não conta. Tem um filho, não conta. Que filho de outra relação. Ele não conta, ele não declara que ele tem um outro filho fora daquela relação, né? Ou ela não conta que tem, sei lá, que os pais são vivos e fala para a pessoa que os pais são mortos, que ela teve um aborto, que ela tem um filho, mas que mora com os pais. Relacionamentos em que o marido ou a mulher tem outro relacionamento e segue mentindo, né? Isso tudo, gente, pode sim derrubar uma relação. Isso pode sim, porque a gente pode dizer naturalmente que um relacionamento em que tenha mentiras não é saudável. Porque você precisa desse artifício para achar que está tudo bem ali, né? Então não tá. A confiança não existe. E a nossa psique, a psique humana, ela precisa da verdade. Uma criança que é adotada ou que tenha qualquer questão que ela não saiba sobre ela mesma, que os pais tentam esconder, não tem como ser uma criança, um adulto saudável. Isso não prospera, sabe? Então é preciso sim que nós tenhamos, nós saibamos sobre nós mesmos, que nós saibamos sobre o nosso sistema familiar, porque quando a gente chega ali num trabalho terapêutico de constelação, e aí nós vemos que os nossos pais mentiram para nós, nós não sabemos qual é a mentira, nós nem sabíamos que eles tinham mentido, mas na constelação aparece. Na constelação aparece e é como se dissesse assim, poxa, me fale a verdade, não minta para mim. Quando a gente acha nas constelações ali as questões, sabe? A pessoa fica presa naquela mentira, né? Ela fica presa, como se houvesse, como eu já disse, uma força contrária, e você fica presa ali. Os teus sentimentos, muitas vezes, eles ficam vinculados ao sentimento de sofrimento dos teus pais por conta desse segredo ou dessa mentira. Então, os pais, quando mentem, eles sofrem um estresse muito grande. Muitas vezes, esse casal sofreu um aborto, eles carregam uma dor por causa desse aborto. E o filho, ele vem, sim, a sentir essa dor. Ele sente, mas ele não sabe o que é. Porque ali há uma transmissão emocional, tá? Existe uma transmissão emocional. E às vezes a pessoa nem sabe por que ela é tão angustiada, ou por que ela é tão triste, ou por que ela tem determinadas doenças. Ela não sabe, ela não tem noção. E na constelação a gente consegue verificar isso, porque isso está no inconsciente da pessoa. E a constelação ela vem trazer justamente, ela vem revelar, trazer a informação que está diretamente ligada à tua questão. Então, a questão é, por exemplo, né? Eu não consigo ter filhos, ou eu tenho uma doença, ou eu tenho uma alergia, ou eu tenho um insucesso profissional, não consigo, meus relacionamentos não dão certo. Não sei o que acontece comigo. Aí vem o tal do chamado dedo podre, né? Por que eu tenho dedo podre? Só escolho curva de rio, né? E aí você vai ver na constelação que isso vem à tona, né? Dentro da terapia da constelação, isso vem à tona e vem certinho. Você vai ver o porquê que você é assim ou é assado. Se você teve aí vinculação com a sua família e esse sintoma ou essa questão de ser mal sucedido, essa questão profissional, fracasso financeiro. Gente, só para vocês terem uma noção, existem famílias que têm um histórico justamente de falência, tá? Tem um histórico de falência, o bisavô faliu, o avô faliu, o pai faliu, o filho vai falir.
isso é uma repetição de padrão. Quando você não sabe que eles faliram e se sabe, também não sabe que isso te afeta, você segue uma vida inteira de fracasso profissional. Aí, a terapia convencional, ela não vai trazer isso à tona, porque ela não vai buscar informações do seu inconsciente, tá? Ela não vai buscar, ela não tem condições de fazer isso. Por meio da sistêmica, por meio da constelação da identidade, a gente consegue sim trazer isso à tona. Tudo que tem no sistema referente àquela questão que te prejudica, que seja um medo, um trauma. Tem gente que tem medo de dirigir e não sabe de onde veio. Tem gente que tem medo de água, tem pavor de altura, não sabe de onde vêm esses medos. Gente, tudo isso está na nossa psique, tá? Então a terapia da constelação, ela vai mostrar para você onde está esse emaranhado, onde está esse teu congelamento dentro desse sistema ou dentro da tua própria psique, por meio da constelação da identidade. Você vai ver na sua psique, você vai trazer à tona o que está nela. E aí você vai achar ali a questão, justamente a questão que está te afetando. Você vai descobrir o porquê. E quando a gente descobre o porquê, a gente pode fazer o que com aquilo? Tendo a informação, agora eu sei com o que eu estou lidando, né? Agora eu posso tomar uma providência. O que depende de mim? Qual é a ação que eu tenho que tomar para modificar algo que agora eu sei com que eu estou mexendo? Eu sei o que é. Que aí só depende da gente, tá? A constelação não faz mágica, tá? Ela não faz mágica, não é assim, pluft, amanhã surgiu, descobri e pronto. Não, você descobre e aí você tendo a informação, você vai praticar a ação. Você vai mudar alguma coisa ali, porque você já viu o que tem que está te prejudicando, onde é que está paralisado ali a tua fluidez. Por que eu não fluo? O porquê que eu não consigo tomar decisões? Tem coisa errada, não sei porquê. Gente, quando nós estamos vinculados ao nosso sistema familiar, por questão de padrão, quando a gente está vinculado, o nosso inconsciente está ali, como se estivesse amarrado a esse sistema, as nossas decisões, elas não são tomadas de forma consciente, de forma individual. Elas estão atreladas ao nosso sistema familiar. Isso não é liberdade, né? Isso não é liberdade. Tudo que você vai fazer, todas as suas decisões, elas estão diretamente ligadas aí ao teu sistema familiar, ao padrão de comportamento do teu sistema familiar, às verdades ou mentiras do teu sistema familiar. Entende? Não tem como ser diferente. Se você pensar que tudo na natureza tem uma origem, uma árvore, por exemplo, tudo que acontece, para as folhas existirem, elas têm que ter o caule, né? A árvore tem que ter ali a raiz, tem ali o caule, tem as folhas, tem eu esqueci, o tronco, né? Então tudo que está nas folhas passou pelo tronco. Assim é a família. Temos uma origem, né? Temos ali os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais. Então, de onde você veio? Do nada? Não, você tem um sistema familiar. Por mais que você não viva com seu pai, sua mãe, por mais que você não conheça, por mais que você não goste, não tem jeito. A gente herda o que tem ali, tá? Não tem jeito. Então, inclusive isso que eu estou falando aqui, que é o nosso tema de hoje, segredos e mentiras. Você herda, e em algum momento você aquele sintoma vai aparecer em você, tá? Então, é importante que a gente saiba disso para que a gente possa se trabalhar, para que a gente busque ajuda, porque muitas vezes a gente até sabe do problema, né? Sabe que tem coisa errada, que tem alguma coisa me afetando, tem sintomas. Eu faço até uma terapia convencional, né? Mas eu não sei, eu continuo igual, ou as mudanças foram muito pequenas, né? Então, de repente, você possa talvez, a gente tem aí, conosco tem aqui o Dr. Guilherme, inclusive, que está aqui presente, que é um constelador,
das constelações estruturais, né? Então, aí você vai buscar ajuda e uma terapia que talvez possa te ajudar, sabe? Porque quando a gente está com problema, a gente busca ajuda, né? Normalmente, quando a gente quer sair desse problema, quando a gente quer modificar algo na nossa vida, né? A gente fica buscando meios. Não precisa estar desesperado, mas toda a vida nossa é em busca de melhora, é em busca de crescimento, de desenvolvimento. E para isso nós temos ferramentas, né? Nós temos ferramentas, temos terapia do trauma, né? Temos aí as terapias, tem a constelação, as constelações estruturais, né? Sistêmicas. Então, tá tudo aí à disposição para que a gente tenha, sim, ajuda. Tá? É importante que nós tenhamos o conhecimento. Gente, a ignorância ela é responsável por quase que 90% do sofrimento humano. Tá? Então, hoje nós temos uma disposição, uma exposição de conhecimento muito grande, né? Por meio aí da internet, das redes sociais. Então, e aí cabe a você escolher quais são as que você quer, né? Se você quer coisas supérfluas ou se você quer coisa séria, se você quer descobrir aí algo sobre você, se você quer se melhorar, se você quer buscar conhecimento justamente para você se desenvolver. E aí a gente está aqui para apresentar ferramentas, né, para que você consiga se ajudar, para que você consiga modificar a sua vida, para que você consiga crescer, se desenvolver, ter autonomia, né? Nós precisamos ter autonomia e para isso precisamos ter uma psique saudável, tá? Quando a gente fala dos traumas, quando a gente carrega os traumas, todos nós temos traumas, todos nós temos, não tem para onde correr, para onde fugir, porque o próprio nascimento já é um meio de trauma, né? A gente sabe disso e dali vem outras questões, né? Quando você é criança e quando você é adolescente e sempre tem coisas, a gente sempre se acha de algum modo abandonado em algum momento, né? Rejeitado em outro momento, sem afeto, e aí vai buscar tudo isso nos relacionamentos e vira aquela bagunça. Chega uma hora que você está perdido. E aí não sei nem para onde eu vou. Quando a gente não sabe para onde vai, para onde o vento bate, te leva. E é complicado. Você passa uma vida de insatisfação, e aí quando chega lá, né, numa certa idade, você amargurado vai dizer, e agora? Passei uma vida amargurado. Isso não é bom. A gente tem que ser feliz, sabe? Não digo feliz, mas eu quero dizer que as conquistas, né? As pessoas têm muita ilusão sobre a felicidade, mas para mim, o que importa são as conquistas que a gente tem, que são de acordo com aquilo que você desejou, né? Então a gente vai se constituindo das nossas conquistas, né? Uma conquista aqui, outra ali. Ah, eu mudei, eu não estou mais em relacionamentos tóxicos, eu agora me valorizo, eu agora tenho amor próprio. Isso tudo é tão importante, gente. Isso tudo é tão enriquecedor. Só que isso só vai acontecer quando você vai buscar ajuda, né? Aí às vezes você tenta numa terapia, tenta em outra, mas você está buscando ajuda. Isso é importante, tá? Porque a felicidade plena, ela não existe. Isso é ilusão. É pura ilusão, tá? Pais perfeitos não existem. Famílias sem segredo não existem. Sem mentira não existe. A gente mente, a gente tem essa questão do segredo. Quantos de nós não temos coisas que a gente até tem medo de pensar? Nossa, eu escondo algo assim. Escondemos sim. Mas por quê? A gente não sabe das consequências quando a gente faz isso, tá? E quando a gente não sabe é uma coisa, né? Você tá ali de inocente. Mas quando você sabe, é diferente, tá? Então é por isso que eu tô falando que hoje nós temos muitos meios de saber, de conhecer, de acesso a informações, acesso ao conhecimento, milhares de formas a gente tem. Então busque. É importante a gente falar aqui que a psique humana precisa saber da verdade para que ela seja saudável, tá? A gente está falando da questão de mentiras e segredos nas relações, né? Então, relações baseadas em mentiras e em segredos não são relações
saudáveis. Uma hora o caldo entorna, entendeu? Uma hora a sujeira sai debaixo do tapete, né? Importante que a gente pense sobre isso, né? Então, falando de novo sobre a alienação parental, né? A responsabilidade dos pais sobre falar a verdade para os filhos, porque é muito forte essa questão da alienação parental, é algo assim que deixa trauma, sabe? Trauma nos filhos, nos casais, né? Porque uma separação é muito difícil, mas assim, tentar deixar os filhos fora disso, né? Então a Michelle está perguntando: uma pessoa que não consegue parar de mentir pode buscar ajuda por meio da constelação? Sim, qualquer questão você pode ir buscar ajuda por meio da constelação. Qualquer coisa que te incomode, qualquer um sintoma, uma doença, um medo, um trauma, sentimentos de rejeição, sentimentos de abandono, aquela coisa de buscar nas relações esse afeto, de buscar nas relações um amor, né? Um amor que você acha que existe e fica na ilusão de que ele existe. Esse amor, muitas vezes, é de nós para nós mesmos. O outro só vai conseguir nos amar quando nós nos amarmos, quando a gente se cuida, quando a gente se ama, quando a gente tem afeto próprio, né? Tem autoestima, tem o autocuidado, né? Então, é importante isso, a gente ter primeiro o olhar para nós, porque só a partir de nós é que as coisas existem. Não tem como elas existirem fora de nós. A gente só tem em nós o que a gente conhece, tá? Então, existe outra cidade. Essa outra cidade não existe se eu não a conheço, se eu não sei que ela está no mapa. Então, tudo a partir de nós, sempre, sempre, né? As nossas relações, o nosso modo de agir, é com ele que nós atraímos pessoas afins para os nossos relacionamentos. Então, tudo depende do que tem dentro de nós. E aí a gente fala dessa questão do inconsciente, né, em que você traz aí os efeitos, né, dos segredos das famílias, da questão da mentira que existe dentro do nosso sistema familiar, que existe dentro das nossas relações, né? Então, as questões que estão na psique, elas são transmitidas, elas são herdadas, né? São herdadas pelos filhos. Os pais têm questões, os filhos herdam. Os pais têm traumas, por exemplo, os filhos também herdam esses traumas, né? É por isso que a gente tem que estar sempre se trabalhando, né? Porque o que acontece é justamente quando fica essa lacuna, vem alguma coisa para preencher essa lacuna, né? Esse inconsciente, pode-se dizer que existem os não ditos aí dos relacionamentos, fica esse buraco negro nas relações, né? E aí quando vem para preencher justamente por meio de um sintoma, de uma doença, de alguma coisa mais séria, né? Que a pessoa vai sofrer por conta disso. Mas de qualquer forma, como eu estava dizendo, todos nós, em algum momento a gente mente, em algum momento a gente guarda segredos, sim, é natural, faz parte da vida humana, né? Mas na medida em que a gente sabe que isso vai ter consequência, a gente vai amenizar aí as consequências, né? A gente vai tentar diminuir aí essas consequências. E a gente sempre fala das relações, né, entre os casais, porque as pessoas elas se casam ou vão morar juntas, né, dentro de uma relação e muitas vezes elas não querem que aquela pessoa faça parte do seu sistema. Ela se junta, ela não quer casar normalmente, né? E aí ela fica naquela relação que a gente chama, né, os advogados de união estável, né? Ela fica naquela relação de união estável e ela não quer mesmo que aquela pessoa pertence ao seu sistema, ela não quer que, de algum modo, ela não quer que a sua família sinta aquela pessoa dentro do sistema familiar, porque ela não está pronta para aquela relação, muitas vezes, né? Ela não está envolvida com aquela relação verdadeiramente, né? Se ela puder, se ela arrumar outra coisa melhor, ela sai daquela relação. E é importante a gente sentir e perceber
quando o nosso parceiro, a nossa parceira está interessada nessa relação, sim. Porque às vezes a gente se engana, né? A gente, de algum modo, quer acreditar que aquela pessoa está junto com você, mas verdadeiramente ela não está. É bom a gente manter aí uma certa vigilância sobre isso, porque aí vem o sofrimento depois, não fica bem, né? Sempre vem o sofrimento depois de tudo isso. E aí, como a gente estava falando, são questões que virão à tona, né? Os segredos podem ser transferidos, sim, do inconsciente dos pais para o inconsciente dos filhos. Se não é em uma geração, aparecerá em outra, né? E a gente falou aqui do sistema aberto, né? Como funciona tudo isso. E tem uma frase de Jung que eu gosto muito, né? Eu sempre falo dela. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Aí vem o autoconhecimento, aí vem esses cuidados, né, que a gente está falando, de você perceber, de você ir buscar ajuda, ferramentas, né, para saber o que tem aí no seu inconsciente, porque isso é pesado, isso é muito pesado, tá? Quando o seu inconsciente te domina, tá? E você vai chamar de destino. Então, conheça o seu inconsciente por meio das terapias, vá buscar o que tem no seu inconsciente, para que você não fique vendido, tá? Não fique aí, entra e sai de relacionamentos, não consegue parar no emprego, não consegue ter nem amigos, não consegue ter uma situação financeira estável, tá sempre na corda bamba, sabe? Tudo isso tem a ver com o seu inconsciente, com os conteúdos que você traz, tá? Então procure sim o autoconhecimento, procure sim se cuidar, se conhecer, porque é por meio disso que você vai conseguir ter uma vida saudável, né? Tanto fisicamente como emocionalmente. A gente vê muitas pessoas doentes emocionalmente. E o que a gente tem tido de pessoas com depressão, com transtornos da ansiedade, esse número tem crescido com a pandemia, tá, gente? Então, é importante que a gente se cuide, que a gente diga aqui para vocês de quanto é importante a gente buscar ajuda, tá, de um profissional, de um terapeuta sério. É bom que se diga isso, porque tem tanta gente por aí se dizendo terapeuta, né, e profissional da saúde mental, e a gente não encontra pessoas sérias. E isso é muito complicado, porque você está mexendo com o cerne da sua vida. São suas emoções, são seus sentimentos, é o que está ali dentro de você, é o que te comanda, tá? Então é importante sim fazer uma pesquisa, sabe, sobre o profissional que você vai buscar, porque tem muita gente aí fazendo de conta, né, que trabalha com a mente humana, que trabalha com os cuidados humanos. E isso não é verdade. Então, temos aqui também uma frase de Bert, não está assim ao pé da letra, né, mas ele diz que tudo que é negado, escondido e calado em uma geração é sentido e vivenciado pela próxima geração, né? Então, respondendo aqui até a pergunta do Reinaldo, que tinha me feito essa pergunta anteriormente, sim, as gerações podem sim ter sintomas aí justamente do que a gente está falando, né? Do que ocorreu em uma geração, a outra pode se ressentir sim por conta disso, desses segredos e dessas mentiras, né? A gente está, acho que chegando ao fim, eu não sei a hora, só um minutinho, deixa eu ver que horas são. Eu tenho 5 minutos. Então é isso, gente, a gente vai por aqui finalizando e falando que são muitas questões que são mantidas em segredo, né? Questões de exclusão, adoção, questão até o abandono de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa está noiva, né? E aí ela sai daquela relação, ela abandona aquela noiva para ir para uma outra relação. Isso também fica uns resquícios, tá? Tem uma pergunta. Não consigo ler, gente. Desculpa, a pessoa que colocou aqui. Não consigo ler, passou. Desculpa. Depois eu procuro responder para você no privado, que eu não consigo ler. Então a gente está falando também de suicídios. Muitas vezes ocorreu suicídio ali naquele sistema familiar e aquilo virou um segredo, um tabu, né? Que a gente
A gente não cria segredos bobos, não é, lavei uma louça e vou fazer isso virou um segredo, não vou contar, não. Os segredos existem justamente porque a gente tem vergonha, né, daquilo, a gente sente culpa por aquilo que aconteceu. Existe um tabu dentro desse sistema familiar em que você tem um motivo ali para, de algum modo, tentar proteger essa família, tentar proteger os filhos desse segredo, né? A intenção é boa, mas tem consequências, né? Como eu disse para vocês, agora a gente já sabe disso e sabemos também que nós não somos tão livres quanto nós imaginamos para tomar decisões, para fazer escolhas, porque nós temos vinculações ao nosso sistema familiar, né? A gente não fala muito dessa vinculação dentro da constelação da identidade, que é a IOPT, né? Aí de Franz Rupert. A gente fala mais da nossa psique, que nós temos aí a psique cindida, né? Em traumatizado, em saudável e em estratégia de sobrevivência. Então, dentro da constelação do trauma, né, da identidade, a gente vai buscar aí a cisão dessa psique, né? E ali dentro dessa cisão é que aparecem as questões que nos incomodam. Então, somos nós conosco mesmo. A gente não tem aí, não se vai buscar no sistema familiar na constelação da identidade. Na constelação da identidade, nós vamos trabalhar com a nossa psique, com o nosso psicológico, que com certeza foi cindido, foi dividido em algum momento da nossa vida, né? Da gestação até os dias atuais, isso pode sim ter acontecido, e aí a gente tem esse trabalho com a constelação da identidade, em que ela vai buscar qual é a sua verdadeira identidade, né? O que você quer da sua vida? Você já parou para pensar? O que você quer da sua vida? Quem é você? O que você quer para você? Às vezes a gente nunca para pensar. E é difícil falar sobre nós mesmos, né? É complicado, menino. Eu já vi isso. Já aconteceu isso comigo. Falar sobre os outros é fácil. Quando chega, te descreve quais são aí as tuas habilidades, tuas qualidades, teus defeitos. A gente fica embasbacado, né? Falar agora ferrou. Falar de mim mesmo é muito difícil. Por quê? Porque a gente não se olha, né? A gente não se olha, a gente olha para o externo sempre. Por isso é que existe essa dificuldade, né? A gente está no externo. E quando você para olhar para você mesmo e faz essa pergunta, quem eu sou? O que eu quero para mim, para a minha vida? Aí entra, como eu te disse, a constelação da identidade. Busca justamente verificar, fazer essa pesquisa, essa investigação de quem eu sou. Como eu funciono comigo mesmo, como eu posso me ajudar a melhorar as minhas condições. Sempre somos nós, né? Não resta dúvida de que sempre somos nós que nos ajudamos, sempre somos nós que buscamos as soluções, que buscamos aí a solução do nosso problema, sempre somos nós, como eu te disse, nunca é o que está lá fora, sempre é de dentro para fora. Mas a gente só vive no externo, o nosso problema é esse, vive só no externo. Quando vai tentar fazer uma meditação, e meditação, eu quero deixar claro aqui que não é essa meditação que as pessoas comentam, que é parar de pensar, isso não existe. Só para de pensar quem está em coma, está morto, não sei. Mas ninguém para de pensar. Então, a meditação que eu comento aqui é outra. E quando você faz a meditação e olha para dentro de você, acalma o pensamento um pouco, sai do barulho externo. Aí você olha e fala, opa, tem alguém aqui. Esse alguém sou eu. Então eu saio do externo e fico comigo mesmo. E justamente o nome da constelação da identidade é Encontro Consigo Mesmo. E aí vem a questão. Aí surge o suspense. Quem eu sou? O que eu quero para minha vida? Temos opções, gente. Estou falando da constelação sistêmica, né? E estou falando da constelação da identidade, que vai buscar nossa própria psique, as nossas questões, nossa biografia, vai buscar a resposta para as nossas questões, tá? Então, ali aparece da sua gestação até o dia de hoje, né? Por meio da tua questão, o que isso está te incomodando. Eu estou aqui com o tempo já esgotado e aí eu quero agradecer a quem esteve aqui comigo
e a quem assistirá esta live depois, né, assistirá a este vídeo mais para frente. Eu agradeço a companhia e quero falar para vocês dos meus canais, né, aqui do YouTube. Estou como Deise Barros, no Instagram Deise.barros _conexões, no Face Deise Barros Conexões Sistêmica, tá? Vão lá conhecer o meu conteúdo, tá? Eu falo neste momento mais especificamente das constelações aí do encontro consigo mesmo, tá? Neste momento estou falando bastante dele, mas eu fico à disposição também caso vocês tenham alguma dúvida, caso queiram fazer alguma pergunta. Tem aí, nas minhas redes sociais tem o meu WhatsApp, tá? Tem o meu contato de telefone, tem o meu e-mail, também pode mandar uma mensagem interna ali para mim. Eu fico à disposição e convido vocês para irem conhecer o meu canal do YouTube, tá? E ali, a partir da semana que vem, eu vou fazer uma live toda terça às 20 horas, tá? Tem bastante conteúdo, tem muita coisa que tem a ver com você. Você vai gostar do conteúdo que eu vou trazer, tá? Fica o convite, então, para terça-feira, às 20 horas, na próxima terça. Eu não sei se é 6, não sei o dia direito, mas eu vou já falar para vocês. Eu estarei no YouTube ao vivo, tá? E também no Instagram ao vivo, dia 6/7, às 20 horas, na terça-feira que vem, tá bom? A gente se encontra. Grande beijo no coração de vocês e mais uma vez obrigada pela presença. Aqui temos a Joelma querida, a Ana, gente querida, muito obrigada pela companhia de vocês. E a amiga falando parabéns, obrigada, gente. Obrigada mesmo por vocês estarem comigo. Um beijo grande no coração, viu?